Graça e paz, amados irmãos. A palavra dessa noite se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso de número 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e enviei a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Bérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você ouviu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amados irmãos, nós vemos essa poderosa palavra, algo tão importante nos momentos difíceis, nos momentos de adversidade, nos momentos de batalha, como o momento que o apóstolo João estava vivendo. O imperador Herodes, na época, decidiu atacar a igreja, e os seus principais alvos eram o apóstolo João, um homem com mais de 90 anos, com uma fé inabalável, um homem que não se intimidava com nenhum tipo de perseguição ou opressão das autoridades, dos homens ou até mesmo opressões malignas. Ele foi exilado num lugar distante, a ilha de Patmos. Poderia para muitos determinar o fim de uma carreira de um homem de Deus. Para muitos poderia trazer o apóstolo João a um estado de esquecimento, de esfriamento espiritual, a um estado de depressão, mas não foi o que aconteceu. Nós vemos aqui essa palavra tão maravilhosa, esse capítulo 1 tão maravilhoso, quando João encontra, mesmo nesse lugar, nessa prisão, nesse cativeiro, nesse exílio, ele encontra uma porta aberta. Quando a nossa vida está em Cristo, quando estamos totalmente em submissão à vontade do Senhor, nós encontramos sempre a porta do céu aberta sobre nós. É isso que o apóstolo João está vivenciando aqui nesse momento, há 2000 anos atrás. Por isso, no início desse primeiro capítulo, ele diz assim, na introdução: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para tornar conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está
próximo. Nós vemos aqui que o apóstolo João teve a felicidade de encontrar uma porta aberta no meio de uma grande dificuldade na sua vida e no seu ministério. E essa porta aberta foi a revelação de Jesus Cristo. Nós temos essa porta aberta diante de nós, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a chave para o milagre interior na vida de todo filho de Deus, de todo cristão. Todas as vezes que você buscar com fé, com coração quebrantado, ouvir a voz de Deus, ver a direção de Deus para a tua vida, abrir a palavra de Deus, com certeza, a palavra de Deus vai transformar todo o seu interior. E é isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Porque ele poderia estar revoltado, ele poderia estar amargurado, ele poderia estar em profunda tristeza, mas não. Aqui diz a palavra que no primeiro dia da semana, no versículo 10, o apóstolo João se encontrava em espírito, em adoração, em oração, adorando e orando ao Senhor. E aí ele recebe a revelação do Senhor. Porque Jesus diz diretamente a João: João, eu quero que você seja um portador, não um portador de uma palavra de juízo, de condenação, de destruição, mas uma palavra de esperança e de correção. Porque, João, eu estou muito preocupado, não com o Império Romano. Ele não está preocupado por causa da perseguição. Ele não está preocupado com as autoridades que virão as costas para ele. Jesus estava preocupado com a sua igreja, com as 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus está preocupado com a igreja, com a noiva do Senhor, com a Igreja Batista de Vila Moraes, com cada membro, cada criança, adolescente, jovem, idoso, cada casal. Jesus se preocupa com as suas igrejas. E é por isso que João, quando olha para trás e tem aquela visão do Filho do Homem com seu cinturão de ouro, os cabelos brancos como a neve, autoridade, toda a autoridade de uma pessoa que merece todo o respeito. Olhos de fogo que penetravam a sua alma. A sua face era como o sol. Ele viu o brilho do sol da justiça na sua frente. E aí ele caiu como se estivesse morto, desmaiado. Mas aí vem essa palavra para João no meio do seu cativeiro. Olha que maravilha. É esta palavra que tem que iluminar, tem que incendiar, tem que avivar a vida de todo cristão, todo seguidor de Cristo, todo discípulo de Cristo, todo filho de Deus. Essa palavra vindo diretamente do Senhor Jesus. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo, eu venci a morte. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Eu tenho a chave da vitória. Feliz é aquele que tem a porta da palavra de Deus, da revelação de Deus sobre a tua vida. Feliz é aquele que não se deixa abater pelas dificuldades, mas cresce em intimidade com o Senhor, crescendo espiritualmente, andando em espírito, estando cheio do Espírito. Feliz é aquele que tem a promessa da vida eterna e a certeza desse cumprimento. É o que diz a palavra de Deus. E aqui, outro motivo de alegria é saber o que Jesus disse quando levantou a João, quando o João estava prostrado.
Ele disse, as 7 estrelas estão em minhas mãos. E esses 7 anjos e as 7 estrelas representavam os pastores e suas igrejas. Por isso Jesus está dizendo a João, João, não tenha medo. Todas as igrejas, todos os pastores estão seguros em minhas mãos. Eu sou o cabeça. Eu sou o alfa e o ômega. Como Jesus, no versículo 5 diz, que Jesus Cristo, que é testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Jesus ama a sua noiva. Jesus ama a sua igreja. Seja no contexto de perseguição, de pandemia, de apostasia, a igreja continuará sobre o domínio, sobre as mãos, sobre a destra fiel do nosso Senhor Jesus. Por isso, não há motivo para desanimarmos, para desesperarmos. Pelo contrário, devemos buscarmos a cada dia a chave da porta celestial que se chama Palavra de Deus. Sem essa chave, meu querido, você não terá conexão com o céu. Feliz é aquele que obedece e pratica essa palavra. Feliz é aquele que anda no Espírito e não na carne. Que depende de Deus e não de si próprio. Que se arrepende dos seus pecados, se humilha e busca a plenitude do Espírito Santo. Feliz é aquele que vive a promessa da vida eterna. Que confia e não tem medo da morte, não tem medo do amanhã, não tem medo do inimigo na batalha espiritual, porque sabe que Jesus venceu e nos faz mais que vencedores. Feliz é aquele que sabe que Deus tem o controle da sua igreja e de todas as autoridades da igreja do Senhor Jesus estão sob o domínio das mãos do Senhor Jesus. Isso nos traz consolo, fé e esperança. Que Deus alimente as nossas almas no momento de dificuldade, para que possamos viver a plena graça e virtude do Senhor Jesus sobre nossos dias. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.